Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, 21 de julho de 2025, estamos refletindo sobre a prática libertadora de Jesus. A partir do livrinho do Frei Carlos Mesters, Com Jesus na Contramão. Hoje o subtema, fiel ao Pai e aos pobres, Jesus revela o Pai pela sua obediência até a morte. Até a morte. Os primeiros cristãos viviam intensamente a novidade da ressurreição de Jesus e procuravam aprofundar o mistério de sua pessoa. Expressão disso são os escritos do Novo Testamento. É sobretudo o Evangelho de João que tenta levantar o véu e nos deixa entrever algo do relacionamento de Jesus com o Pai. Fazer a vontade do Pai e cumprir a missão era o eixo da vida de Jesus. Era o seu alimento diário. João 4, versículo 34. Ao entrar no mundo, ele afirmou: eis-me aqui. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, versículos 5 e versículo 7. Ao deixar o mundo, faz revisão e diz: tudo está realizado. João 19, versículo 30. Tudo está realizado. Jesus lutou para ser fiel ao Pai. Embora, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência através de seus sofrimentos. Hebreus 5, versículo 8. Teve de rezar muito para poder vencer. Hebreus 5, versículo 7. Lucas 22, versículos 41 a 46. Mas venceu. Ninguém, nada, nunca, nenhuma autoridade, em momento algum, conseguiu interferir nesse segredo mais profundo de Jesus. Os que tentaram fazê-lo esbarravam numa muralha impenetrável, numa liberdade impressionante. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. A comunhão entre Jesus e o Pai não era automática, mas sim fruto de uma luta que Jesus travava dentro de si para obedecer ao Pai em tudo e estar sempre unido a Ele. Jesus dizia: por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que eu ouço. João 5, versículo 30. O filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. João 5, versículo 19. Como e onde Jesus via e ouvia o que o Pai queria dele? Como a vontade do Pai se manifestava para Jesus? Os escritos do Novo Testamento ajudam a encontrar a resposta. Jesus descobria a vontade do Pai em 6 momentos, em 6 atitudes, em 6 oportunidades. A primeira, na sua condição de pobre. Na sua condição de pobre. O que para uns era a condenação do destino, para Jesus se tornou a manifestação da vontade do Pai. Jesus nasceu pobre. Continuar do lado dos pobres era a decisão
do filho querendo ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. 2. Na Sagrada Escritura e na história do seu povo. Jesus recorre à Escritura como fonte de autoridade. Lucas 4, versículo 18. Ele se orienta pela profecia do servo de Deus e do Filho do Homem para realizar sua missão de Messias, de ungido. Marcos 1, versículo 11, Marcos 8, versículo 31. É na Bíblia que ele encontra as respostas contra as tentações que procuram desviá-lo do caminho do Pai. Lucas 4, versículos 4, versículo 8, versículo 12. 3. Nas pessoas e nas suas atitudes. Ele tinha dito aos discípulos: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, versículo 24. Mas, diante da resposta da cananeia, ele diz: mulher, grande é sua fé. Seja feita como você quer. Mateus 15, versículo 28. Jesus mudou de opinião. Na atitude daquela mulher, ele leu a vontade do Pai. Ele leu a vontade do Pai. 4. Nos pais. Jesus foi com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. Lucas 2, versículo 51. Esta submissão, porém, não era cega. Ele teve a coragem de questioná-los. Lucas 2, versículo 49. 5. Na tradição. Jesus reconhece a autoridade dos escribas e fariseus, mas avisa: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Mateus 23, versículo 3. Reconhece que eles transmitem a vontade de Deus, mas denuncia muita coisa do que eles transmitem. Não tem nada a ver com a vontade do Pai. Eles esvaziam o mandamento de Deus. Marcos 7, versículo 13. 6. Na luta e na oração. No Horto das Oliveiras, Jesus travou uma luta. O anjo veio e o ajudou a ir até o fim. Suou sangue, mas encontrou a paz na entrega total ao Pai. Lucas 22, versículos 43 a 44. Venceu pela oração. Era na oração, nas noites passadas junto ao Pai, que ele vivia a sua experiência de filho e que descobriu que o Pai pedia a ele. Lucas 5, versículo 16, depois capítulo 6, versículo 12, depois capítulo 9, versículos 18, depois 28 a 29 e por último Lucas 11, versículo 1. Essas foram as 6 atitudes, os 6 momentos em que Jesus descobria a vontade do Pai. Continuando, a comunhão entre Jesus e o Pai, que resulta desta obediência, é tão perfeita que os dois se identificam. Quem obedece não fala em nome próprio, mas sim em nome daquele a quem obedece. A obediência faz com que Jesus se torne totalmente transparente, radicalmente livre. Pela obediência, esvaziou-se de si e deixou que o Pai tomasse conta. Por isso, tudo o que Jesus faz é revelação do Pai. Quem me vê, vê o Pai. João 14, versículo 9, depois capítulo 10, versículo 30, 17, versículo 10 e 12, versículo 45. Esta fidelidade ao Pai era o poço onde Jesus bebia. Nada falo por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. João 8, versículo 28.
Faço sempre o que lhe agrada. João 8, versículo 29. A boa nova do reino não era uma doutrina de catecismo a ser transmitida, nem uma disciplina a ser imposta, nem uma cultura a ser exportada, nem uma ideia nova a ser ensinada, mas era e continua sendo, antes de tudo, a face do Pai a ser revelada ao povo, sobretudo os pobres. A obediência de Jesus não era disciplinar, mas sim profética. Por causa dela, a voz de Jesus era a voz do Pai. Por causa da obediência ao Pai, ele desobedecia a tradição dos homens e a criticava. A obediência só tem sentido enquanto revelação do Pai. Jesus deixou um testemunho muito bonito a esse respeito quando disse: já não tenho muito tempo para falar com vocês, pois aquele que tem o poder neste mundo está chegando. Ele não tem poder sobre mim, mas vem para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E é por isso que faço tudo, perdão. E é por isso que faço tudo o que o Pai me mandou. Levantem-se, vamos sair daqui. João 14, versículos 30 a 31. Levantou e foi para o horto, onde foi preso. Foi lá que começou a paixão. A resposta do Pai à obediência de Jesus foi a ressurreição. Hebreus 4, versículo 7, Filipenses 2, versículo 9. E chegamos à conclusão desta belíssima obra de Carlos Messers, em que ficamos durante tantas segundas-feiras, mais de 10, falando sobre a prática libertadora de Jesus. Então, a conclusão do livrinho, com Jesus na contramão, fala assim: a ressurreição de Jesus, ele está no meio de nós. Olha que bonito, ele não está acima, não está abaixo, mas está no meio de nós. Depois da morte de Jesus, os discípulos saem de Jerusalém e se dispersam, fogem, têm medo, já não conseguem crer nas pessoas, estão mais mortos do que o próprio Jesus. É verdade. Então, morreu neles a esperança. Foram 3 anos muito bonitos, muito ricos, mas no fim, não deram em nada. Uma frustração a mais a ser superada. Nós esperávamos mais, mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. 1 Coríntios 15, versículo 20. A experiência da ressurreição foi como um raio, como um tremor de terra. Ela aconteceu primeiro nas mulheres. Mateus 28, versículos 9 e 10, Marcos 16, versículo 9, Lucas 24, versículos 14 a 11, depois o versículo 23, e João 20, versículos 13 a 16. Depois nos homens. A ressurreição de Jesus devolveu a esperança. Elas mesmas ressuscitaram. Primeiro, a ressurreição é para as mulheres, porque elas foram discípulas fiéis. Elas não abandonaram Jesus. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que para Deus a última palavra não é a morte. Jesus, que sempre defendeu a vida, foi morto pelos poderes deste mundo,
mas Deus o ressuscitou. Vida vivida como Jesus a viveu, em obediência ao Pai e a serviço do povo, é vida vitoriosa. Deus a ressuscita. Esta é a mensagem central do Evangelho, em torno da qual surgiram as comunidades. Crer na ressurreição, o que é? Crer na ressurreição é voltar para Jerusalém de noite, reunir a comunidade e partilhar as experiências, sem medo dos judeus e dos romanos. Lucas 24, versículos 33 a 35. É receber a força do Espírito Santo, abrir as portas e anunciar a boa nova à multidão. Atos 2, versículo 4. É ter a coragem de dizer: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5, versículo 29. É reconhecer o erro e voltar para a casa do Pai. Teu irmão estava morto e voltou a viver. Lucas 15, versículo 32. É sentir a mão de Jesus ressuscitado, que nas horas mais difíceis nos diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Apocalipse 1, versículo 17. Fé na ressurreição é crer que Deus é capaz de tirar a vida da própria morte. Hebreus 11, versículo 19. É crer que o mesmo poder usado por Deus para tirar Jesus da morte opera também em nós e em nossas comunidades através da fé. Efésios 1, versículos 19 a 23. Este poder é capaz de ir muito além do que imaginamos. Efésios 3, versículo 20. Este poder é capaz de ir muito além do que imaginamos. Até hoje, a ressurreição acontece. Ela nos faz experimentar a presença libertadora de Jesus na comunidade, na vida de cada um de nós, a cada dia, e nos leva a cantar, como será o mês da Bíblia desse ano. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Esse hino está em Romanos 8, versículo 35. Nada, ninguém, autoridade nenhuma é capaz de neutralizar o impulso criador da ressurreição. Romanos 8, 38 a 39. A experiência da ressurreição ilumina a cruz e a transforma em sinal de vida. Lucas 24, versículos 25 a 27. Abre os olhos para entendermos o significado da Sagrada Escritura. Lucas 24, versículos 25 a 27, versículos 44 a 48. E ajuda a entendermos as palavras e gestos do próprio Jesus. João 2, versículos 21 a 22, depois 5, 39, depois ainda 14, versículo 26. Com a força que vem da fé na ressurreição, as comunidades enfrentam hoje a ameaça do caos e da morte e contribuem para que o mundo seja um lugar favorável à vida. Uma comunidade que quiser ser testemunho fiel da Boa Nova, da ressurreição, deve ser sinal de vida, deve lutar pela vida contra as forças da morte. Sobretudo aqui na América Latina e Caribe,
onde a vida do povo corre perigo por causa do sistema de morte que nos foi imposto. Não é fácil seguir Jesus e andar com ele na contramão da sociedade. Ele exige muito de nós. Pede que a gente esteja disposta a perder a vida por amor a ele e ao Evangelho. Marcos 8, versículo 35. Mas a nossa fraqueza é tão grande. Como fazer? Como seguir Jesus sem desanimar? O Evangelho de Marcos oferece uma ajuda. Ele escreve para as comunidades perseguidas do ano 70, depois de Cristo, que corriam o perigo de desanimar. Elas viviam na contramão do Império Romano e queriam saber como ser discípulo e discípula de Jesus naquela situação difícil. Marcos responde apresentando a caminhada dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, como um espelho para todo aquele que deseja seguir Jesus. Vejamos. No início da caminhada, o entusiasmo era muito grande, mas aos poucos começavam a aparecer as fraquezas e as falhas dos discípulos. Muitas vezes eles não entendiam nada ou quase nada. Tinham o coração endurecido. Não eram capazes de tirar de dentro de si o fermento dos fariseus e dos herodianos. Jesus teve de ter muita paciência com eles. Na hora em que mais precisou dos 3 amigos mais achegados, Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo. No fim, Judas o traiu. Pedro o negou. E todos o abandonaram. Fugiram. Romperam com Jesus. Mas Jesus não rompeu com eles. Continuou acreditando neles. No momento mesmo de anunciar a fuga de todos, fez saber que continuava esperando por eles, para poder recomeçar tudo de novo, à beira do lago, lá na Galileia. E depois da ressurreição, o primeiro recado foi para os discípulos, seus amigos. Pediu para que fossem reencontrar-se com ele na Galileia. Os discípulos tinham desanimado de seguir Jesus. Jesus não desanimava de chamá-los de novo. Se isto não estivesse escrito, não daria para a gente acreditar. Ora, a mesma atitude, ele a conserva para conosco. Ele nos manda o mesmo recado. Jesus continua esperando por nós à beira do lago. Tem esperança, pois não há motivo para o desânimo. O mesmo Jesus que viveu na Palestina, que acolhia os pobres de seu tempo, e era para eles a revelação do amor do Pai, este mesmo Jesus continua vivo no meio de nós, no meio das nossas comunidades. Através de nós, ele continua sua missão de revelar a boa nova aos pobres. Com ele, continuamos na contramão da sociedade em defesa da vida. Que o seu Espírito nos ajude na leitura dos Evangelhos, nos faça compreender o sentido das suas palavras e nos dê sua força para cumpri-las. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor Jesus esteja com você. Ele já está no meio de nós. E assim nós chegamos ao fim desse estudo sobre a prática libertadora de Jesus a partir do livrinho de Carlos Mestre, com Jesus
na contramão. Divulgue os nossos vídeos, curta, deixe o seu link. É muito importante para o canal Paz e Bem, para mim, que você faça essa mensagem, essa reflexão chegar a todos os cantos. Um grande beijo, um grande abraço e até segunda-feira que vem. Sempre aqui no Paz e Bem, comigo, Emerson Bardelotti. Paz e bem. Vida longa e próspera.